Fala pessoal, sejam bem-vindos a esse canal. Aqui quem fala é a professora Larissa Oliveira e hoje estou aqui para responder mais uma questão de língua portuguesa, mas especificamente de gramática. E o assunto hoje que eu trouxe é especial. Olha só, olha que delícia no ouvido de vocês. Nós iremos falar sobre próclise, mesóclise e ênclise. Calma, calma, não é tão difícil quanto parece, tá? Vamos lá, vou compartilhar aqui a tela com vocês. E vocês podem perceber que não vai ter aqui, esse conteúdo não vai constar no edital aqui, no caso de ensino fundamental incompleto, mas nós vamos ter aqui a colocação de pronomes átonos no ensino médio e no ensino superior. E a questão, ela trata do seguinte, pessoal, ela diz assim, primeiramente vamos ver que era 2020, Prefeitura de Araçu, nível médio. O comando diz assim, leia o texto e responda a questão. Eu não trouxe o texto porque, na minha visão, não havia necessidade, vocês vão ver mais adiante. Diz o seguinte, a internet das coisas já é realidade, porém, falta regulamentá-la. Está aqui a referência, se você tiver interesse de ler o texto na íntegra, fique à vontade. Questão 1. Em relação à colocação dos pronomes átonos no título, internet das coisas já é realidade, porém, falta regulamentá-la. Há um caso de... E aí eu pergunto a vocês. Ele já traz aqui no enunciado, ele já aborda a colocação dos pronomes átonos. Você já tem que saber o que vem a ser, para você saber localizá-lo. E aí ele pergunta se essa colocação ela é uma ênclise, ela é uma próclise ou uma mesóclise. E temos também uma prefixação. Para que fique mais claro e um pouco mais dinâmico para você, trouxe aqui uma pequena explicação que diz o seguinte. Colocação pronominal é a parte da gramática que cuida do emprego correto dos pronomes oblíquos átonos nas frases. Então, é ela que vai trabalhar essa organização desses pronomes. Na colocação pronominal, os pronomes oblíquo átonos, nós temos o me, o te, o ti, o si, o os, a, as, lhe, lhes, nos e vos. Ai, professor, preciso decorar? Seria bom. Podem ocupar 3 posições. Quais são elas? Eu tenho uma posição que será antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. Ah, professora, então a primeira coisa que eu tenho que fazer ao trabalhar o assunto colocação pronominal é encontrar o pronome oblíquo, átono? Não. A primeira coisa que você tem que fazer é localizar o verbo. Localizou o verbo. O que é um verbo, professora? Eu esqueci. Vamos lá. O verbo é aquilo que vai manifestar estado, fenômenos da natureza, ações, correto? Principalmente ações. Então, eu localizei o verbo e aí, a partir dali, eu vou saber a posição da colocação pronominal. Porque eu vou saber se ela está antes, se ela está no meio e se ela está após. Vamos ver um exemplo para que fique mais claro. A próclise aqui, ó. Na colocação pronominal próclise, o pronome aparece antes do verbo. Como assim? Olha o exemplo. Não o quero aqui. Cadê o verbo? Eu tenho aqui o verbo quero. E cadê aqui, no caso, o pronome átono? Oblíquo átono. Tem um o aqui. Olha ele aqui, então. Nós temos aqui o pronome. Então, ele está antes. Se está antes, é uma próclise. Eu tenho aqui outro exemplo. Quem te presenteou? Nós temos aqui o verbo. Nós temos aqui, olha aqui o pronome, ele está aqui. Se ele está antes, ele é uma próclise. Ontem me disseram que havia greve hoje. Olha só. Ontem me disseram. Então, nós temos um verbo aqui e nós temos o quê? A localização do pronome me. Olha ele aqui também. E está antes. Então, nós temos uma próclise. E só que todas suas regras, há exceções, você tem que ficar bem atento. Nesse caso aqui, eu trouxe aqui justamente como exemplo algumas regras. Quando eu tenho palavras negativas, olha só, eu tenho não.
pronomes interrogativos e adjuntos, né? No caso eu tenho um advérbio de tempo, ontem. Essas palavras, essas expressões, elas são fatores de atração. O que é isso, um fator de atração? É que se eu pegar esse pronome aqui, oblíquo átono, e colocar após o verbo, eu vou estar incorrendo em uma falta grave aí na gramática. Eu estarei aí fazendo algo incorreto. Em todos esses casos aqui, se eu colocar após o verbo, estará ocorrendo um erro gramatical, tá? Então, essas foram algumas regrinhas que eu trouxe para auxiliar vocês. Lógico, se você quiser ver esse assunto mais aprofundado, você vai ter que se você tiver interesse aí, peça nos comentários, ou então fazer uma leitura na íntegra. Nós temos aqui a mesóclise. Na colocação pronominal, mesóclise, o pronome aparece no meio do verbo. Então, eu vou ter aqui no meio do verbo. Cadê o verbo? Orgulhar. Ei. E eu coloco aqui o me bem aqui no meio, né? Orgulhar-me-ei dos meus alunos. Olha que coisa mais linda de dizer a vocês. Né? Então, nós temos aqui uma mesóclise. Aqui, no caso da ênclise, é ao final. Na colocação pronominal, ênclise, o pronome aparece depois do verbo. Vamos lá. O seu maior sonho é casar-se. Então, nós temos aqui um verbo conjugado aí, né? No infinitivo. E ao final aqui nós temos um se. Olha aqui, ele bem aqui. Esse se. E aí, o verbo, o pronome. Após, nós temos, no caso, o pronome oblíquo átono após o verbo, nós temos uma ênclise. Correto? Olha esse exemplo aqui. Fiz-lhe a pessoa mais feliz do mundo. Fiz, do verbo fazer. E logo após nós temos aqui o lhe, que também está presente aqui. Pessoa mais feliz do mundo. Então, nós vamos ter que analisar ali o porquê, no caso, a localização do verbo e se o pronome átono está antes ou depois. Mas eu tenho uma curiosidade. Aí você vai me falar assim, professora, mas cadê o pronome átono? Eu posso parar aqui e fazer uma análise e eu não encontro nenhum pronome átono aqui que você deu de exemplo. É porque os pronomes átonos, oblíquo átonos, eles podem fazer algumas aglutinações e derivar outros. Agora eu posso falar para vocês o caso específico que surgiu nesse exemplo aqui do enunciado, tá? No caso do título. Mas aqui, o pronome oblíquo átono vai ser o lá. Aí eu pergunto a vocês, vamos fazer a leitura? Internet das coisas já é realidade, porém falta regulamentá-la. E aí, pessoal? Regulamentar, né? É um verbo aí, só que nesse caso aqui foi acrescentado o pronome oblíquo átono antes ou depois? Depois. Quando eu acrescento depois, olha aqui, ó, quando o pronome aparece depois do verbo, eu tenho uma ênclise. Não pode ser mesóclise porque é no meio e não pode ser próclise porque é antes do verbo. Então, o mais certo aqui é descartar a próclise, descartar a mesóclise. E aí você me pergunta, professora, o que é prefixação? Pessoal, olha, usem o raciocínio. Se eu já tenho aqui a palavrinha pré, eu já me recordo de antes, anterior, anteriormente, começo, início. E eu já falei aqui em alguma aula nesse canal que falei sobre derivação prefixal. Tá? E o que é uma derivação prefixal? É quando nós temos termos acrescentados ao radical. E esse termo é acrescentado anteriormente. Por exemplo, eu tenho aqui o radical por, que ele vai sofrer pouca modificação, e eu tenho aqui um prefixo. Por que prefixo? Porque ele foi colocado antes. Então, isso poderia ter sido aqui por prefixação nesse sentido. Só que essa opção aqui, ela foge totalmente à regra aqui. Então, a nossa alternativa correta mesmo é a letra A. Pode marcar aí, fique tranquilo, né? Eu sei que às vezes pode aparecer muitas informações
E como eu não quero que o vídeo fique muito extenso, eu acabo agilizando um pouco. Para alguns é bom, tem gente que assiste aí no 1.5, 1.75, mas tem outros que gostam, que tem uma maior dificuldade, né, e pode sentir que eu tenho dado uma acelerada. Então essa aqui foi a nossa explicação. Olha aqui, o gabarito A, né, você pode dar uma olhadinha aí, a explicação é para você, mas olha essa observação que eu coloquei aqui. Por que que eu tenho o lá nessa questão aqui, né, nesse exemplo, no enunciado, e não tenho ele aqui? Olha só, se o verbo terminar em R, S ou Z, as terminações são retiradas e o pronome o, a, os, as assumirão formas. E eu tenho o lo, o lá, o los e o las. Olha só, R, só aqui rapidinho, R, S ou Z, né? No caso seria regulamentar. Então terminaria em R, retirou e acrescentou o lá. Perfeito? Para você aí, olhar mais uma vez. Se quiser pausar, ler com paciência. Vou voltar aqui para vocês. Então é isso, pessoal. Eu disse para vocês que ia trazer um assunto bem gostoso, bem interessante. E olha que é nível médio, né? Mas você pegando o macete ali, rapidinho você responde. Vai servir também para o nível superior. E é isso. Se for alguma dúvida, eu sei que pode surgir aí, deixe nos comentários, estarei respondendo assim que possível. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau.